Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aí nessa chamada ao vivo. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai discutir aí sobre retorno gradual de lesões relacionadas à corrida. Vocês devem estar acostumados a ouvir eu falar de ombro aí, que eu tenho falado bastante sobre ombro aí no meu Instagram ultimamente. Mas o objetivo da aula de hoje é falar um pouquinho sobre corrida, que é um outro tema aí que eu sou apaixonado, que eu estudo pra caramba. Inclusive, é bem provável que tenha relação aí com algumas variáveis do meu doutorado, então é algo que eu tenho estudado bastante. E eu vou discutir um pouquinho com vocês aqui, um pouco desses estudos e principalmente um pouco do que eu faço na clínica com os meus pacientes, atletas de corrida, assim como no meu ambulatório de fisioterapia esportiva, onde eu sou supervisor de estágio na Faculdade de Medicina do ABC, tá bom? Então vai ser um prazer aí discutir com vocês sobre essas lesões relacionadas à corrida. E aí no final da aula o Robson me passa qualquer dúvida que vocês tiverem. Vai ser um prazer a gente discutir sobre isso. Essa aula, ela é uma parte do meu curso de retorno gradual de lesões em corrida, né? Avaliação biomecânica e tratamento das lesões em corrida, que normalmente eu ministro aí durante um final de semana. Então vocês vão ver aí uma pitada aí do meu curso relacionado à reabilitação das lesões em corrida, e vai ser um prazer discutir isso com vocês. Antes da gente começar a falar sobre a reabilitação especificamente, a gente precisa entender quais são as lesões mais comuns, né, nessa prática, né, durante essa atividade. Então, eu trouxe alguns dados aqui para vocês. Primeiro, nesse slide, dados do meu ambulatório de fisioterapia esportiva da Faculdade de Medicina do ABC, onde eu atendo muitos atletas de atletismo. E aí, vocês podem observar aí que a maioria das lesões desses atletas corredores, né, atletas de atletismo corredores, sejam eles corredores de fundo, né, ou seja, de corridas mais longas, ou de velocidade, de sprint, eles tendem a apresentar no meu dia a dia aí, lá no meu ambulatório, essas lesões são mais comuns. Fascite plantar, síndrome do estresse medial da tíbia, que muitas vezes pode ser chamado de canelite, tá? E a tendinopatia do músculo tibial posterior. Então, as lesões do tornozelo e do pé são mais prevalentes no meu ambulatório, no meu dia a dia lá com os atletas do atletismo da Faculdade de Medicina do ABC. Assim como as lesões musculares. Só que é importante vocês entenderem a diferença entre os públicos, porque, como eu disse para vocês, que eu atendo tanto atletas do fundo, ou seja, de corridas mais longas, assim como de atletas de velocidade, as lesões musculares elas são mais prevalentes em atletas da velocidade, dos 100 metros rasos ali de tiros, tá? E as lesões por sobrecarga, que são a fascite, síndrome do estresse medial da tíbia, tendinopatia do tibial posterior, elas são mais comuns nos atletas do fundo, de corridas mais longas. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é que vocês precisam entender da modalidade que vocês estão lidando. É totalmente diferente você atender um atleta de velocidade, seja para prevenção, assim como para tratamento de lesões, como quando a gente fala de atletas aí de fundo, certo? São dois públicos totalmente diferentes. Eu vou focar na aula aqui hoje sobre o tratamento de atletas de fundo, maratonistas, que são aí os pacientes que a gente encontra mais no dia a dia da clínica. Não é tão comum assim você lidar com atletas de velocidade, que é o caso do vídeo aí que está na horizontal, que vocês estão vendo as meninas dando uma largada. Então eu vou focar nos atletas aqui do fundo, certo? Maratonistas, os indivíduos que fazem aquelas provinhas de 5, 10K no dia a dia, que talvez seja o público aí mais prevalente do nosso dia a dia da clínica. E se a gente for procurar na literatura quais são as lesões mais comuns para esse público, vocês vão encontrar que a lesão mais clássica para esse público são as lesões que acometem a articulação do joelho, tá? Síndrome da dor femoropatelar e síndrome do trato iliotibial. São as duas primeiras, as duas mais incidentes.
E quando a gente começa a olhar para a articulação do tornozelo, aquelas lesões lá do meu ambulatório também começam a aparecer na literatura como lesões comuns. Então, fascite plantar, tendinopatia de calcâneo, síndrome do estresse medial da tíbia. Então, se você tem o objetivo de trabalhar com corredores ou trabalha com atletas de corrida, esperem com que esses atletas eles tenham lesões relacionadas ou à articulação do joelho ou à articulação do tornozelo. Na articulação do quadril, não é muito comum que você encontre lesões, mas pode acontecer aí em torno de 4% desses atletas. É menos comum do que as outras articulações. Mas uma coisa eu queria chamar a atenção para vocês. Se vocês observarem, todas essas lesões que estão descritas nesse slide, que foram descritas nesse artigo aí do Taunton em 2002, como as lesões associadas à corrida, todas elas têm característica de sobrecarga. Nenhuma delas tem uma característica traumática. Então, esperem lidar, além de lesões da articulação do joelho e do tornozelo, lesões com características atraumáticas, lesões por sobrecarga, né? Principalmente pelo próprio gesto da corrida, que é um gesto ali com acúmulo de carga de treinamento. Não é à toa, então, que o principal fator de risco para essas lesões é o aumento brusco de volume de treinamento. Então, volume de treinamento basicamente é a intensidade e a frequência com que aquele indivíduo treina. Então, se ele corre muito rápido ou se ele corre muito, tudo isso influencia no volume do treino. Esse aumento brusco do volume, ele tem relação como um dos principais fatores de risco para a lesão. E aí, eu uso a palavra brusco porque o problema não é ter um volume alto de corrida. O problema não é treinar muito, não é correr muito. E sim, correr ou treinar muito, muito rápido. Esse é o ponto. Então, um dos principais pilares aí no tratamento desses atletas é a gente saber como modular essa carga, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso mais para frente. Então, eu vou falar pouco sobre prevenção de lesão nessa aula, com o intuito é a gente discutir sobre tratamento de lesões. Então, quando existir lesão ali no meu atleta, o que eu tenho que pensar? E aí, o primeiro impasse assim, que vem na nossa cabeça na hora que o cara está na nossa frente é: eu vou deixar esse cara em repouso ou eu vou expor ele à carga? E na maioria dos casos, a pior coisa que você pode fazer por esse atleta é manter ele em repouso. A melhor coisa que você pode fazer é expor ele à carga. Então, apesar dele ter uma lesão, um sintoma, e não estar muito capaz de suportar a carga de treinamento, a pior coisa que você pode fazer por esse atleta é pedir para ele parar de treinar. E a melhor coisa que você pode fazer por ele é manter essa exposição da carga sendo exposta ao corpo dele, desde que isso seja feito de uma forma controlada. Então, a gente vai continuar jogando carga nele, mas a gente precisa controlar o quanto que isso está sendo exposto ao corpo do nosso atleta. Por quê? Quando um corredor ele te procura lá na clínica com uma lesão relacionada à corrida, normalmente é isso aqui que está acontecendo. Você tem um cara com uma demanda de treinamento muito alta e com uma capacidade de suportar essa carga, o que a gente chama de capacidade física, muito baixa. Então, não é à toa que atletas, né, de corrida, eles tenham sintomas normalmente associados a corridas mais longas, a um tempo mais prolongado durante a atividade. Essas lesões aí, elas têm características aí de aparecerem mais com o decorrer da corrida e não necessariamente no início da corrida. Algumas sim, mas a maioria delas não. Então, o que acontece é que normalmente esses indivíduos estão trabalhando com numa alta demanda associada a uma baixa capacidade de suportar carga. Se o seu paciente tem dor há bastante tempo, então, essa capacidade de suportar a carga dele vai lá para baixo, mais ainda, porque a dor gera inibição, muitas vezes gera padrões de retirada de cargas de determinadas articulações que estão sintomáticas, que estão doloridas. Isso faz com que esse indivíduo comece a entrar em desuso durante esse processo. Então,
esperem encontrar essa balança parecido com isso daqui. O cara está querendo manter o treino dele como ele corria antes, no momento em que ele não tem uma capacidade tão grande de suportar essa carga. E quando eu falo capacidade de suportar carga, capacidade física, eu não estou falando de força somente. Eu estou falando de força, mobilidade, controle neuromuscular, ou seja, capacidade de realizar aquela atividade, assim como as variáveis relacionadas ao comportamento desse indivíduo, né? Se ele dorme bem, se ele come bem, se ele tem um acompanhamento nutricional ou hormonal, tudo isso faz com que ele vá aumentando a sua capacidade de suportar carga ou diminuindo essa capacidade. Então, a gente vai tentar, e é importante que você faça isso, observar se todos esses sistemas eles estão funcionando bem para que o seu paciente tenha uma boa capacidade de suportar essa demanda de treinamento. E aí o que a gente sempre imagina é isso, né? Já que a demanda está alta, a capacidade está baixa, vamos aumentar a capacidade dele de suportar essa carga, né? Vamos inverter essa balança, vamos deixar ele bem capaz de suportar a carga e vamos diminuir a demanda da corrida. E aí, como eu disse para vocês, a última coisa que vocês devem fazer para um atleta é diminuir o quanto de carga que está sendo exposto a ele ao ponto de chegar próximo do zero, ou seja, chegar próximo do repouso. Por que que isso não é interessante? Primeiro, você desmotiva ele demais, ou seja, o quanto máximo que você conseguir manter ele sendo exposto à carga aqui, melhor, para você mantê-lo motivado. E se você zerar essa demanda aqui, ó, por mais que esse cara seja o cara mais forte do mundo, mais capaz de suportar a carga do mundo, a tendência é que ele diminua essa capacidade física, já que você está expondo a ele uma demanda, né, uma sobrecarga no corpo dele menor da que ele suporta. Então ele começa a entrar num processo aí de destreinamento. Então vocês devem estar pensando assim, beleza, a melhor coisa que eu posso fazer por esse cara então é tentar ajustar aí numa balança essa demanda e essa capacidade. No início do tratamento, talvez esse daqui seja um dos pontos mais interessantes de você buscar. Você não consegue ganhar capacidade física do dia para a noite. Então, possivelmente, você vai ter que aumentar as capacidades dele, ou seja, aumentar a força, mobilidade, controle neuromuscular e melhorar as estratégias de comportamento dele. Lógico, você vai trabalhar no que você encontrar déficit aqui, não quer dizer que você tem que fazer tudo isso, mas você não consegue aumentar isso, melhorar tudo isso do dia para a noite. Então, ao mesmo tempo que você começa a trabalhar para aumentar essa capacidade física do seu paciente, você precisa controlar um pouquinho do quanto que está sendo exposto de carga ali no corpo dele. E à medida que você conseguiu alinhar essa balança, ou seja, que ele volta a ser capaz de suportar essa demanda de treinamento de novo, ele tem uma capacidade física interessante para suportar essa demanda, aí você precisa começar a evoluir com ele. E aí sempre a demanda de corrida vai ter que ser maior do que a capacidade física desse indivíduo. Porque se ele quiser evoluir no quanto que ele corre, na velocidade que ele corre, você sempre vai ter que treinar um pouquinho acima do que a capacidade que ele apresenta no dia de hoje, para que ele vá se adaptando e com que ele evolua durante esse processo de treinamento. Então, o primeiro ponto, ajustar capacidade e demanda, e a partir do momento que você ajustar essa balança, ir aumentando as capacidades físicas desse indivíduo à medida que você vai progredindo nas demandas de corrida. Quando eu falo de demanda de corrida, tu entra dentro dessa balança aí, da demanda, o padrão de movimento com que ele corre, os outros treinos concomitantes à corrida, por exemplo, treinos de força na academia, tudo isso é carga que está sendo exposta ao corpo daquele indivíduo. Então, ele precisa de uma certa capacidade para suportar essa carga. E normalmente a gente tenta buscar aí o equilíbrio entre essas variáveis. Dentro disso, tem um artigo do Christian Bartle, de 2017, em que o título dele é o seguinte: Managing Risk, né? Ou seja, manuseando o risco no retorno à corrida. E aí, Risk, ele faz uma sigla com 3 letras aí, que significa exatamente isso que eu vou mostrar para vocês.
só que eu tomei a liberdade de traduzir o risk dele, que significa risco, para o português em forma de rota, tá? É uma outra palavra, mas que eu consegui dar o mesmo sentido para poder explicar para vocês e continuar na mesma ideia aí de usar as mesmas 4 variáveis que ele descreve no artigo dele através do risk, tá? Então é o seguinte, a primeira coisa que vocês têm que fazer, reduzir a carga total. O R de rota significa reduzir a carga total, ou seja, não é repouso, não é retirar a carga de corrida, é só você controlar o quanto que está sendo exposto aquele indivíduo. Reduzir a demanda. Reduzir a demanda não é retirar a demanda, e é importante que você não faça isso, a não ser que o seu paciente tenha uma lesão muito grave. Agora, se ele for capaz de se manter correndo, mantenha esse indivíduo em estratégias de absorção de carga, por isso, reduzir, controlar a corrida é um caminho interessante. Associado a isso, é importante que, ao mesmo tempo, você otimize as capacidades que esse indivíduo tem de suportar carga. Então, ao mesmo tempo que eu reduzir, eu preciso começar a aumentar a capacidade que meu paciente tem de suportar essa demanda que será exposta ao corpo dele. E essa demanda, com o tempo, ela vai ter que começar a progredir para que ele evolua durante o seu processo de treinamento da corrida. Todo corredor, seja ele amador ou profissional, ele sempre quer correr mais rápido e quer melhorar o tempo dele. Então, se o objetivo dele é esse, ele precisa cada vez treinar mais, automaticamente cada vez ter mais capacidade de suportar carga. A gente precisa preparar ele para isso. Então, o R do rota significa reduzir, o O significa otimizar a capacidade de absorver carga ao mesmo tempo. E no momento em que o meu paciente tem dor para correr, existem formas com que eu possa manter esse indivíduo correndo ou sendo exposto àquela atividade com menor demanda durante a corrida. E para isso eu posso utilizar estratégias de transferência de carga, que é o T do rota. O que seria isso? Um paciente tem uma fascite plantar, eu posso colocar uma palmilha nele para melhorar um pouco como ele está absorvendo a carga durante a corrida. Um paciente que tem dor na frente do joelho, eu posso tentar modificar um pouco o padrão de movimento dele dentro da corrida, naquele momento em que ele tem dor, para fazer com que ele sinta menos incômodo na região anterior do joelho e consiga correr o quanto que eu propus a ele naquele momento. Ou seja, no momento em que eu reduzo um pouco a demanda da corrida que vai ser exposta ao meu atleta, e eu ainda não consegui ganhar capacidade para que esse indivíduo suporte essa demanda, eu posso utilizar estratégias de transferência de carga para tirar a sobrecarga de uma articulação que está dolorida e mesmo assim conseguir manter o meu paciente correndo ou em movimento sem dor, sem ter a experiência dos sintomas durante aquele movimento. E por último, o A do rota significa adaptar de acordo com os objetivos e as capacidades desse indivíduo. Uma das coisas mais importantes de vocês perguntarem na avaliação do seu paciente é o objetivo dele com relação à corrida. O que ele quer? Ele quer se preparar para correr uma maratona ou ele quer só continuar fazendo as provinhas de 5 quilômetros lá das empresas de tênis? Ou ele quer correr uma meia maratona? Você precisa entender o objetivo dele com aquela modalidade. E, principalmente, ajustar esses objetivos às capacidades desse paciente. Normalmente, nessa fase final aí, quando a gente começa a entrar mais num processo de treinamento e não mais de reabilitação. E aí é importante você ter a associação aí de um profissional de educação física trabalhando em conjunto com você, um professor de educação física, uma assessoria de corrida e etc. Então, o rota é basicamente um caminho que você tem que percorrer com o seu paciente e que o seu paciente pode percorrer durante o seu processo de tratamento. Se você seguir essas variáveis aí, existe uma grande chance de você conseguir evoluir bem com esse paciente. E aí, vocês podem perceber da minha fala que o mais importante, então, é tentar ajustar essa demanda com a capacidade que o meu paciente tem naquele momento. Então, o objetivo de tudo isso, por exemplo, de reduzir a carga, é basicamente fazer com que esse cara continue treinando forte,
continue sendo exposto a uma carga que vai ser capaz de gerar adaptação no sistema musculoesquelético dele, não só no sistema musculoesquelético, mas no sistema corporal dele como um todo, para que ele continue evoluindo, continue sendo treinado. Só que a gente precisa fazer a evolução dessas capacidades físicas de uma forma inteligente, usando o cérebro, de uma forma objetiva. Então, normalmente, quando a gente pega um paciente aí que está com dor para correr, a gente tende a diminuir um pouco o volume semanal da corrida dele, em torno de 20% do que ele corre, e observa se ele está respondendo bem a essa diminuição, se isso parou de exacerbar os sintomas dele. A partir do momento que você encontrar um ponto de partida dentro dessa demanda de corrida, você pode evoluir aí em torno de 10% no volume semanal a cada semana, tá? Além de evoluir na velocidade, no pace com que ele corre, tá? Para quem não sabe o que é o pace, basicamente é o tempo que ele demora para percorrer aí 1 quilômetro durante a corrida. Ou seja, quanto mais rápido ele correr, menor vai ser esse tempo. Então, velocidade normalmente controlada através do pace, né? A intensidade ali da corrida e o volume através da quilometragem semanal. Então, isso é importante você controlar. Existem algumas formas de se controlar isso, mas como a gente não tem um tempo muito longo de aula, eu não vou descrever muito isso, mas eu gosto bastante de utilizar os trabalhos aí do Tim Gabbett, tá? Então, quem quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, depois pode me mandar mensagem aí nas redes sociais, me mandar mensagem no meu e-mail que eu vou colocar no final da aula, que eu posso enviar as referências para vocês, tá? Inclusive no meu canal do Telegram lá, tem alguma dessas referências, quem quiser pode entrar lá depois no meu canal do Telegram, que vai ser um prazer disponibilizar isso para vocês. E mais importante do que controlar o quanto de carga que está sendo exposta ao meu paciente, certo? Durante esse processo, já que eu tenho que fazer com que ele evolua, mas eu preciso fazer isso com inteligência, eu preciso entender como ele está recebendo essa carga, né? A gente chama isso de controle de carga interna. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que aumentar a capacidade que o meu paciente tem de correr, eu preciso saber se a carga que eu estou expondo a ele, seja durante a corrida ou durante um exercício de fortalecimento, eu preciso saber como ele está recebendo essa carga. Se isso está sendo efetivo em gerar as mudanças que eu gostaria e, principalmente, se o meu paciente está respondendo bem a essa sobrecarga que eu estou expondo ao corpo dele. Isso é primordial. E aí, para fazer isso, a gente sabe hoje, né, que por isso que eu digo para vocês que a pior coisa que você pode fazer por um corredor é tirar ele da corrida. Os consensos de retorno ao esporte, eles definem que quanto mais você manter os atletas em atividade, a tendência é que eles voltem com maior capacidade de suportar carga para o seu esporte. Você tem a tendência de que eles evoluam mais rápido durante esse processo de treinamento. Então, eu preciso manter o cara em atividade, né? No caso, eu estou até utilizando aqui uma estratégia de transferência de carga, ó, uma bandagenzinha ali, uma tira infrapatelar. Eu tenho que manter ele correndo em atividade, desde que isso seja seguro para ele. Mas eu preciso saber se ele está recebendo bem isso, se ele está respondendo bem a essa exposição que eu estou fazendo a ele. E aí, normalmente, a gente faz isso através do controle do sintoma mesmo, principalmente através do controle da dor. Então, eu não me preocupo se o meu atleta, se o meu corredor, ele sente dor até 3 ali durante a corrida ou durante algum exercício da reabilitação que ele esteja realizando. E principalmente se essa dor aí passar em torno de 1 dia. Ela pode até se manter até no máximo 24 horas. Se ela não passar em 24 horas, aí eu começo a ficar um pouco preocupado e talvez eu tenha exposto esse indivíduo a uma carga maior do que a que eu deveria. Assim como se durante a corrida ou durante o exercício o meu paciente sentir dor maior do que 3, a tendência é que eu esteja indo rápido demais com ele nessa exposição à carga. Então, como eu disse para vocês, modular o sintoma é uma forma de você monitorar o sintoma, na verdade, né? Uma forma de você observar se a carga que você definiu como sendo uma carga interessante naquele momento, se o seu paciente está recebendo bem essa carga e se isso vai causar adaptações
efetivas nele, adaptações benéficas nele para melhorar a sua absorção de carga. Isso é primordial, tá? Então, dentro disso, eu preciso entender de um processo de treinamento, de que quando eu faço um exercício muito pesado com o paciente, eu preciso de um tempo de recuperação. Então, a gente tem discutido bastante isso aí dentro do Instituto Trata, dentro da clínica, da gente começar a se preocupar, principalmente quando a gente fala de atletas, um pouco com a periodização ali dentro da fisioterapia, dentro do programa de tratamento mesmo, e principalmente entender um pouco sobre o treinamento dele. Então, por exemplo, eu não posso pegar um cara desse que teve uma lesão de isquiotibiais e no dia que ele faz um treino de tiro lá na pista, eu chegar na fisioterapia e fazer um treino como esse. Eu estou trabalhando a mesma variável, que é uma explosão, 2 vezes no mesmo dia. Talvez no momento em que ele esteja lesionado, não seja o correto de ser feito. Pode ser que em alguns momentos ele tenha treinado tanto que eu fique só em técnicas passivas, ou em outros dias da reabilitação, ele não treinou tanto e eu posso pegar pesado e arrebentar ele nos exercícios de força, exercícios de sobrecarga. Então, eu queria chamar a atenção aqui para vocês que o primeiro pilar desse tratamento é o controle de carga. Seja o controle de carga externa, ou seja, o que você vai expor a ele, assim como o controle dos sintomas, englobando o que a gente chama de controle de carga interna. E, além disso, controlar e entender como periodizar esses trabalhos da fisioterapia associado ao treinamento, já que, como eu disse, a gente vai tender a não tirar esse indivíduo da atividade o máximo possível. Uma outra variável aí que é um tabu é padrão de movimento, né? Então, se tem uma lesão lá no meu paciente, como que eu vou interpretar a forma com que ele se movimenta? Eu devo dar muita bola para isso? Eu devo me preocupar muito com isso? O que eu tenho que pensar com relação a padrão de movimento? Então, a primeira coisa que tem que ficar na mente de vocês é que não existe um padrão de movimento perfeito ou um padrão de movimento correto. Por muito tempo a gente imaginou que isso aqui, por exemplo, seria um padrão de movimento excelente, perfeito, né? O cara não tem valgo dinâmico, a pelve dele cai só um pouquinho ali, que é importante para absorver carga, o tronco dele não inclina muito para o lado, ele tem um padrão excelente. E que esse cara aqui teria um padrão de movimento como o pior do mundo, né? Valgo dinâmico, queda da pelve grande, um excesso de inclinação ipsilateral do tronco. E, na verdade, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando a gente pensa em padrão de movimento é parar de querer correlacionar diagnósticos médicos com o padrão de movimento. Então, síndrome da dor femoropatelar com valgo dinâmico do joelho. Não é todo mundo que tem síndrome da dor femoropatelar, o diagnóstico médico síndrome da dor femoropatelar e que tem valgo dinâmico do joelho. Você pode encontrar um paciente que tem dor na frente do joelho e tem um padrão de movimento como esse, assim como encontrar um paciente que tem dor na frente do joelho e tem um padrão de movimento como esse aqui. Então, não quer dizer que esse indivíduo, ele tendo esse padrão, ele está mais exposto à sobrecarga ou que ele vai se lesionar de qualquer forma. E isso é muito importante vocês terem em mente, tá? E aí, como que a gente interpreta esses achados de padrão de movimento hoje? Entender como esse indivíduo se movimenta faz com que você entenda como que a sobrecarga é exposta ao corpo dele. Esse é o ponto, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui do lado. Um paciente que na fase de apoio médio ali da corrida, né? Apoio médio para apoio terminal, se ele apresenta o joelho progredindo muito à frente, você tem maior sobrecarga anterior do joelho, porque você tem maior exigência do quadríceps para segurar esse excesso de flexão do joelho. Um outro paciente que projeta o tronco um pouquinho à frente e que não flexiona tanto o joelho para absorver carga, você tem menor sobrecarga aqui na frente do joelho. Eu não estou dizendo que esse cara vai ter dor no joelho e esse aqui não vai ter, não é isso. Mas se os dois tiverem dor na frente do joelho, é fato que esse aqui tem que lidar com uma sobrecarga maior, com uma exigência maior nessa região dolorida do que esse daqui. Então, a partir do momento que eu entendo isso, também não significa que eu tenho que mudar como ele se movimenta, mas talvez prepará-lo para suportar essa sobrecarga.
prepará-lo para suportar ou para se adaptar a essa sobrecarga talvez seja mais interessante do que tentar fazer com que esse cara aqui corre assim, comece a correr assim. Já que ele correu assim a vida dele toda. E a gente vai discutir um pouco sobre retreinamento a partir de agora. Então, o padrão de movimento é importante para você identificar qual é o padrão que aquele indivíduo adota a partir do momento em que ele se expõe àquela atividade. E a forma com que ele absorve as cargas no membro inferior tem relação direta com qual a demanda que está sendo exposta ao corpo dele. Já que a gente tem que ajustar demanda à capacidade, nada melhor do que entender sobre a demanda para conseguir trabalhar essa capacidade, certo? E aí, quando a gente fala de padrão de movimento, existem 3 grandes linhas de pesquisa hoje que falam sobre sobrecargas articulares e como você pode utilizar o padrão de movimento ao seu favor para lidar com isso. A primeira delas é a da professora Rhyn Davis, em que ela demonstrou o seguinte: quando você compara indivíduos que correm e fazem o padrão de pisada, né, chegam ao solo com o calcanhar, com o retropé, eles tendem a ter maior sobrecarga na região anterior do joelho do que quando você compara esses indivíduos com indivíduos que fazem esse padrão de pisada aqui, ó. Padrão de pisada com antepé. Então, esse padrão de pisada com antepé, ele tende a ter uma menor, ou gerar uma menor sobrecarga na frente do joelho, porque esse paciente aqui, ele tende a transferir mais carga para a panturrilha dele e menos carga para a região anterior do joelho dele, certo? Por que isso acontece? Ele tende a chegar com o joelho um pouquinho mais estendido no solo aqui, e aqui ele tende a chegar com o joelho um pouquinho mais flexionado. Então, a sobrecarga anterior aumenta. E aí, é uma estratégia que a gente pode utilizar como retreinamento para tratamento, por exemplo, de dor na frente do joelho? Existem trabalhos da Davis que ela mostrou que você é efetivo em fazer isso e que você tem capacidade de diminuir os sintomas do paciente realizando essa mudança do padrão de movimento. Então, é uma estratégia que você pode utilizar. Pegar um cara que corre no retropé e ensinar ele a correr com o antepé. Mas, você precisa ter a noção de que a carga sai da frente do joelho e vem para o calcanhar, para o tornozelo. A panturrilha desse cara aqui, que corre no antepé, ela precisa ser muito mais forte, porque ela é muito mais exigida do que a panturrilha desse indivíduo aqui. Então, não é todo mundo que suporta essa mudança, certo? E se você quiser realizá-la, você precisa entender se o seu paciente suporta ou se você vai ter que prepará-lo antes de fazer essa mudança. Mas é uma estratégia realmente efetiva que você tem para realizar essa mudança de padrão. Uma outra grande linha de pesquisa no mundo é a do professor Christopher Powers. O Powers demonstrou o seguinte: quando você compara indivíduos que correm com um tronco mais reto e pede para que eles inclinem um pouquinho o tronco durante a corrida, você tem diminuição da sobrecarga na região anterior do joelho, inclinando o tronco anteriormente. Então, você aumentar em torno de 7 a 10 graus na inclinação anterior do tronco faz com que você tenha menor sobrecarga na região anterior do joelho. Então, inclinar o tronco para frente é uma estratégia efetiva para diminuir sobrecarga no joelho de quem tem dor na frente do joelho, dor femoropatelar, por exemplo, é uma estratégia efetiva. Você pode utilizar essa estratégia no seu dia a dia. Mas assim como na estratégia da Davis você tinha que preparar a panturrilha, nesse caso aqui você tem que preparar bastante o glúteo e a musculatura da região posterior ali da lombar do seu paciente para suportar toda essa demanda. Porque a sobrecarga vai sair daqui e vai aumentar um pouquinho aqui atrás. Então, a carga, lembrem disso, isso é um ponto importante. Nunca a carga vai sumir. Ela jamais vai sumir. Ela só vai sair de uma região e vai para outra. Tanto a estratégia da Davis quanto a estratégia do Powers, assim como a estratégia do professor Brian Heiderscheid, que é essa daqui, que é voltada para cadência, tá? E aí, quem não sabe o que é cadência? Cadência é o número de passos que o indivíduo dá durante 1 minuto na corrida.
Então, quantas vezes ele bate o pé no chão durante 1 minuto na corrida? O Brian, nos trabalhos dele, mostrou o seguinte: quando você pega um indivíduo que corre com uma cadência diminuída, ou seja, com poucos passos durante 1 minuto na corrida, e compara com um indivíduo, né? Você aumenta, comparando com o aumento da cadência desse mesmo indivíduo, normalmente ele aumenta ali em torno de 10% do que esse cara já faz, você tende a ter uma diminuição no comprimento do passo desse indivíduo durante a fase de absorção de carga na corrida. E aí isso faz com que ele comece a aterrissar com o seu pé mais próximo, como vocês podem observar aqui, ó, comparando com esse vídeo, do centro de rotação do seu quadril. E isso faz com que você tenha menor demanda em todo o membro inferior para correr. Porque se você aterriza mais próximo dos seus centros articulares, a gravidade tem menor braço de alavanca para te empurrar para o chão, para te empurrar com sobrecarga para baixo. Então, é mais efetivo, né, se você quer diminuir sobrecarga, você correr mais próximo dos seus centros de rotações. Então, ele usou essa estratégia e também demonstrou que quando você faz esse aumento de 10% aqui, ó, a gente estava fazendo com um metrônomo, ó, no celular. Você coloca o metrônomo ali no ouvido do paciente, dá o ritmo e ele tem que correr nesse ritmo. Você é efetivo em diminuir sobrecarga, principalmente na região anterior do joelho. E comparando com as outras duas estratégias, na estratégia do Brian, você realmente tem diminuição da sobrecarga em todas as articulações do membro inferior. Então, você não parece ter aumento da demanda em nenhuma delas. Então, para a estratégia que a gente mais utiliza no dia a dia, que é modular a carga através de estratégias de transferência de carga, ou seja, um paciente meu está com dor ali na esteira correndo, eu quero diminuir a dor dele de forma imediata. Essa estratégia que eu mais gosto de utilizar no meu dia a dia da clínica, quando tem necessidade. Não adianta eu pegar um paciente que corre a 8, 9, 10 km por hora e já corre numa cadência de 180 passos por minuto e começar a querer aumentar 10% do que ele já faz. Ele já corre numa cadência bem alta, certo? Então, são pacientes que têm cadência baixa que vão se beneficiar desse aumento da cadência também. Então, assim, não existe uma receita de bolo. Você vai ter que avaliar o seu paciente e definir qual estratégia você acha mais interessante ou não de utilizar com ele. Fechado? Mas as 3 que eu mostrei são estratégias que conseguem modular a carga na biomecânica do membro inferior. Então, vocês podem utilizá-las para modular a carga no membro inferior, certo? Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês, se vocês quiserem modificar como o indivíduo se movimenta, vocês precisam utilizar estratégias de feedback. Assim como eu fiz aqui, ó. Utilizei um metrônomo aqui para dar um feedback auditivo para esse paciente, certo? Para que ele saiba como ele pode absorver a carga. Além disso, se você quiser modificar movimento, por exemplo, pisada em antepé, retropé ou tronco mais inclinado, mais reto, é interessante que você utilize outras estratégias de feedback, como, por exemplo, feedback visual. Então, o paciente correndo na esteira e ele está vendo o bonequinho dele correndo ali na televisão. Então, eu consigo pedir para ele inclinar mais, inclinar menos. Essas estratégias de biofeedback são as formas mais efetivas de você realizar um retreinamento de movimento. Para vocês entenderem como isso funciona, é como se eu tivesse que ensinar vocês a escreverem de novo, por exemplo. A gente teria que começar lá com o caderno de caligrafia, vocês iam ter que ligar os pontinhos das letras, bem redondinho lá, e esses pontinhos do caderno de caligrafia seriam as pistas que você tem que seguir para fazer a letra bonitinha. Se eu não der essa pista, quando eu pedir para você fazer uma letra, você vai fazer a letra exatamente como você faz. Então, você não aprende um novo padrão de escrever. A mesma coisa acontece com o retreinamento motor, retreinamento de movimento. Eu preciso começar com uma pista para que o meu paciente entenda o que eu quero que ele modifique e a partir do momento que ele entendeu o que eu quero, eu começo a retirar essa pista. Então, no caso lá da letra bonita, eu começaria a tirar o caderno de caligrafia e você teria que continuar fazendo a sua letra bonitinha. No caso do padrão de movimento, a gente começa a retirar as pistas ali durante o treinamento
e o paciente tem que manter aquele padrão que você gostaria com que ele mantivesse. E você só pode afirmar que você ensinou ele a correr de uma forma diferente quando ele conseguir fazer isso através de dupla tarefa. Ou seja, ele está pensando em outra coisa, por exemplo, fazendo uma conta, e ele continua correndo do jeito que você ensinou ele a correr de novo. Aí significa que ele automatizou isso no cérebro dele, ou seja, realmente ele aprendeu. Os trabalhos que estão aí embaixo, ó, são revisões sistemáticas e eles demonstraram o seguinte, que quando um paciente tem alguma lesão relacionada à corrida, você utilizar as técnicas de retreinamento de corrida, com feedback visual, feedback auditivo, são efetivas para você modificar a forma com que esse indivíduo se movimenta, quando você está no ambiente controlado, por exemplo, numa clínica, como eu estou aqui, e que isso ajuda no tratamento desses pacientes. Você é efetivo em melhorar a dor e função do seu paciente. Só que quando eles voltam a correr na rua, eles tendem a manter o mesmo padrão de movimento que eles tinham antes. Então, esse padrão ele tende a não se manter a longo prazo. Esse é um dos motivos, além do fato de, por exemplo, você precisar de muito tempo para ensinar com que o indivíduo corra de uma outra forma, esse é um dos motivos com que a gente tem parado muito de se preocupar com o padrão de movimento e de querer mudar como o indivíduo se movimenta durante a prática da corrida. Um dos motivos é porque isso tende a não se manter a longo prazo, o outro é que isso demanda muito tempo e muitas vezes a gente não tem esse tempo para fazer com que o indivíduo tenha que voltar a correr. E por último, e o mais importante, é que a gente precisa lembrar que padrão de movimento é como se fosse uma impressão digital. Cada um vai ter o seu. E a gente não sabe na literatura hoje o que seria um padrão de movimento correto na corrida ou o que seria um padrão de movimento perfeito durante a corrida. A gente sabe que alguns padrões especificamente expõem as articulações dos nossos pacientes a maior sobrecarga e é importante a gente saber avaliar isso para saber como lidar com isso no momento em que eu tenho que ajustar aquela coisa de capacidade e demanda. Mas não significa que eu tenho que introduzir o meu paciente em padrões de movimento clássicos durante a corrida ou padrões de movimentos perfeitos. Até porque a gente nem sabe o que é certo e o que é errado ainda. Então, assim, entender do movimento, ou avaliar a biomecânica é importante para você saber ou triar como o seu paciente se movimenta, qual estratégia ele adota para realizar aquela tarefa e, principalmente, para você começar a prepará-lo para essa tarefa. Onde que eu queria chegar com isso? Ó, se você tem um paciente que tem dor na frente do joelho, a gente inclusive discutiu um pouco sobre isso nessa carta ao editor aqui, ó, de um masterclass que a Naira escreveu com o professor Paulo Lucarelli em 2018. Se vocês quiserem acessar esses artigos aqui, vocês podem entrar no meu site lá depois, joãobarbosa.com.br, que as minhas publicações elas estão lá no meu site. Então, vocês conseguem acessar a série de 3 artigos que a gente escreveu e discutir um pouquinho sobre isso que eu vou falar agora. Esses pacientes, quando tem dor na frente do joelho, é importante você observar, por exemplo, se eles têm algum padrão de movimento que exerça maior sobrecarga nessa articulação. Não para você ter que modificar isso, não para você ter que fazer com que ele se movimente de uma forma diferente ou adote um outro padrão de movimento, mas sim para você entender qual é o padrão que ele adota e como que isso influencia na sobrecarga dele durante a atividade. E, principalmente, associar esse padrão com as capacidades físicas que esse indivíduo tem de suportar essa demanda. Por exemplo, com a força muscular de abdutores de quadril, se você encontrar um excesso de adução de quadril durante a corrida. Não significa que eu tenho que ensinar ela a correr com menor adução. Provável que se eu aumentar a capacidade, a adaptação que os abdutores de quadril dela têm de suportar a corrida, com que ela tenda a ter um padrão de melhora durante o tratamento. A gente começou a pensar um pouco assim, quando alguns dados na literatura começaram a demonstrar que padrão de movimento não tinha grandes relações com lesão especificamente.
e principalmente que parece ter relação de alguns padrões que os indivíduos adotam durante a corrida com a sua capacidade muscular. Esse trabalho aqui do Powers, em 2016, ele demonstrou que os indivíduos que tinham mais força de extensores de quadril, eles tendiam a correr com maior inclinação anterior do tronco durante a corrida. Ou seja, os indivíduos que têm mais força nos extensores de quadril, eles tendem a ter maior capacidade em correr com o tronco mais inclinado. Então, isso faz com que eles possivelmente tenham maior exigência nos glúteos. E como eles estão preparados para isso, eles não se importam em adotar essa postura. O outro grupo desse trabalho tinha menos força no glúteo e mais força no quadríceps, quando eles fizeram a proporção. E aí eles encontraram que esse grupo que tinha maior força no quadríceps, ele tendia a correr com um tronco mais reto, o que realmente exige mais do quadríceps. Então, talvez ele não se importava muito em adotar essa postura. Então, a gente parou de tentar introduzir os nossos pacientes em movimentos perfeitos e começou a se preocupar mais com isso aqui, ó. Começou a se preocupar mais em preparar esses caras para suportar essa demanda da corrida. Alguns trabalhos mostraram que quando você tira, por exemplo, um treino longo de corrida, por exemplo, o longão do final de semana, e adiciona um treino de hipertrofia no treino desses corredores, eles tendem a ter ganho de economia de energia durante a corrida e até diminuem o tempo de corrida. Então, quando eu digo capacidade física, eu estou falando de força? Estou falando de hipertrofia? Estou falando de potência? Sim. Resistência? Sim. Todas as capacidades, quando você aumenta isso, a tendência é que você tenha melhor capacidade aí de suportar essas demandas da corrida, o que muitas vezes os nossos pacientes não estão sendo capazes de realizar, principalmente no momento em que eles têm alguma dor, tá? Então, a gente tem como base esse exercício de exposição à carga dos nossos pacientes corredores, a exposição dos 3 principais grupos musculares durante a corrida, tá? Extensores de quadril, extensores de joelho e flexores plantares. Se vocês forem avaliar o gesto da corrida, esses 3 grupos musculares, na fase excêntrica, eles trabalham para absorver a carga e na fase concêntrica, eles viram uma chavinha e trabalham para fazer a propulsão durante a corrida. Então, extensores de quadril, extensores de joelho, flexores plantares, eles absorvem a carga na chegada ao solo e realizam a propulsão na saída do solo. Então, se eu quero preparar o meu paciente para voltar a suportar essa demanda, eu preciso fazer isso começando pelos grupos musculares que são mais exigidos durante essa demanda, no caso aqui durante a corrida. Então, eu preciso preparar extensores de quadril, extensores de joelho e flexores plantares para isso. Quando a gente fala da tríplice flexão, não existe um exercício mais perfeito para isso do que o agachamento. Só que, quando a gente fala de atletas de corrida, não adianta fazer exercício somente em apoio bipodal. A corrida, durante todo o tempo, como vocês podem ver aqui, ó, é uma sucessão de saltos de uma perna para outra. Durante nenhum momento na corrida, o seu paciente está apoiado nas 2 pernas. Então, é importante você prepará-lo para essa demanda expostas nos 2 membros inferiores. Eu estou dizendo aqui que estratégias passivas não são indicadas? Não. Seu paciente está muito sintomático, nada impede de você utilizar ali um aparelho de eletro ou uma técnica de terapia manual. Essa técnica aqui, por exemplo, ó, em agosto do ano passado, a gente publicou um trabalho na Manual Therapy em parceria com o Rob Roy Martin, que é esse professor aí que está fazendo a técnica de manipulação. Ele é um dos caras que mais estuda as lesões de quadril aí no mundo, um dos fisioterapeutas que mais publica nessa área. E a gente encontrou que depois dessa manobra de manipulação aí, nesse nosso paper que a gente publicou, você aumenta a capacidade de gerar força no glúteo máximo. A gente avaliou a força de glúteo máximo, manipulou igual ele está fazendo aí e avaliou logo em seguida a força de novo. A força dos pacientes aumentou com diferença estatística significante. Então, muitas vezes, se o paciente está ali com dor ou algum sintoma e alguma técnica de terapia manual pode dar um conforto para ele, pode deixar ele até mesmo mais confiante para realizar um exercício depois. Então,
Eu não estou condenando as técnicas de terapia passiva, mas, de fato, quanto menos passivo você trabalhar com esse paciente, melhor. Quanto mais carga você expor a ele, desde que isso seja feito de uma forma segura, a tendência é que você tenha uma evolução mais rápida e mais efetiva no seu paciente. Exercícios do complexo posterolateral do quadril são interessantes, certo? Sejam eles em cadeia cinética aberta ou em cadeia cinética fechada. E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, esse exercício aqui, ó, não é um exercício de controle motor. Por muito tempo a gente imaginou, né? Que eu tô deixando o cara ali controlando o valgo na frente do espelho, segurando o elástico, tal, tô trabalhando o controle motor, padrão de movimento. Não. Se você quiser trabalhar, mudar alguma coisa, algum padrão que ele realiza durante a corrida, você precisa treinar isso dentro da corrida. Precisa fazer aquele treinamento que eu mostrei para vocês, com o biofeedback. Não adianta, por exemplo, quero mudar a adução do quadril. Não adianta ensinar ela a controlar a adução do quadril aqui e achar que ele vai controlar dentro da corrida, tá? Isso é importante. Então, esse padrão de movimento só vai ser alterado se você trabalhar em cima da tarefa com que o seu paciente realiza. Então, você precisa treinar isso dentro da corrida, não adianta usar esse exercício. Esse exercício é um exercício interessante? Muito! Para trabalhar força de panturrilha, de quadríceps, de glúteo, assim como exercícios em cadeia cinética aberta também. A panturrilha é um grupo muscular totalmente negligenciado durante a corrida. Então, é muito importante, e esse é o grupo muscular mais exigido durante a corrida, então é muito importante você trabalhar com o seu paciente. Seja com extensão de joelho, mas principalmente com flexão de joelho, para você priorizar aí o trabalho do sólio, que é o principal flexor plantar. E aí, quando você flexiona o joelho, você acaba aproximando a origem da inserção do gastrocnêmio, o que faz com que você tenha aí maior exigência no sólio para realizar a flexão plantar. Para vocês terem noção da importância desse grupo muscular, a panturrilha ela trabalha com em torno de 80% da sua contração voluntária máxima durante a corrida. Então, se eu avaliar a força da panturrilha do Robson aí, ele gera 100 quilos na panturrilha de força. Durante a corrida, ele vai utilizar 80 quilos desses 100. Se a gente for comparar com o quadríceps, que é um grupo muscular muito maior, durante a corrida a gente usa só 55. Olha a diferença que a gente tem de exigência em grupos musculares aí. A panturrilha, assim como os músculos da sola do pé, eles são primordial para um atleta de corrida. A gente não pode deixar de trabalhar isso. Além disso, o agachamento, como eu disse para vocês, adicionando sobrecarga, trabalhando bastante o sinergismo aí entre a flexão de quadril, flexão de joelho e flexão plantar, para tentar trabalhar todos os músculos que a gente chama do complexo propulsor do membro inferior, extensores de quadril, extensores de joelho e flexores plantares. E assim que possível, assim que o seu paciente suportar, assim que não exacerbar os sintomas dele trabalhar dessa forma, você precisa evoluir para o trabalho unipodal. Porque a corrida nada mais é do que uma sucessão de saltos numa perna só. Então, durante todo o tempo, o seu paciente está pulando de uma perna para outra, de uma perna para outra, de uma perna para outra. Então, é importante que você consiga prepará-lo para suportar essa demanda. Então, a gente vai fazendo a transferência dos treinos com 2 membros para os treinos em apoio unilateral. E é importante que vocês comecem a expor esses pacientes a treinos de salto também. Porque, como eu disse para vocês, a corrida nada mais é que uma sucessão de saltos unipodais, numa perna só. Então, treinos de salto unipodais são importantes, principalmente para trabalhar essas estratégias de absorção de carga, já que a maioria dos pacientes que têm dor no membro inferior, eles tendem a não realizar aí muita flexão de quadril, de joelho e de tornozelo durante a corrida. Eles tendem a poupar essa região, tá? Treinos, então, de potência unipodal são importantes, já que a corrida é uma sucessão de saltos numa perna só, assim como treinos educativos, né? Atividades que esse cara vai encontrar no treino dele. Treinos de corrida com resistência, skipping,
Todos os gestos que ele vai fazer no processo de treinamento, nessa fase de retorno ao esporte, é importante que seja realizado, porque a gente precisa preparar ele para que ele consiga suportar o que ele vai encontrar lá no processo de treinamento dele. Então, nessa fase inicial, a gente tem que tentar manter esse cara correndo o máximo possível. À medida que você começar a evoluir nesse processo de treinamento, expor ele aos treinos normais do dia a dia dele e principalmente prepará-los para suportar esses treinos, normalmente em conjunto com um profissional de educação física. E, por último, preparar esse indivíduo para suportar uma competição, suportar performance, que é o momento onde ele vai dar o máximo que ele tem, o máximo ele vai dar a vida dele. Se você não preparou ele por esse momento, é aqui que ele vai estourar, porque ele vai tentar tirar o máximo que ele pode das capacidades dele. Se ele trabalha numa demanda muito alta e a capacidade não estiver ajustada, é o momento que esse indivíduo não suporta toda essa sobrecarga. O que nós temos de perspectiva com relação ao processo de tratamento de atletas de corrida? Estudos prospectivos, eles são escassos na literatura, então a gente sabe pouquíssimo como trabalhar com o intuito de prevenção em corrida. Tá? Existem poucos trabalhos que mostram fatores de risco claros para lesões em corrida e até mesmo fatores que avaliaram de forma prospectiva, a longo prazo, tratamentos de atletas corredores. Qual é o tratamento mais efetivo para esses pacientes? Uma coisa que tem que ficar claro na cabeça de vocês. Treinar forte é necessário, mas vocês precisam fazer isso com inteligência, de uma forma totalmente controlada. Porque se você não treinar forte, ele não evolui, ele nunca vai ser capaz de aumentar o seu volume de corrida semanal. Mas você precisa fazer isso com controle, de uma forma bem estipulada. Estratégias de controle de carga de treinamento são interessantes nesse caso. Cuidado com alterações de padrão de movimento. A carga ela nunca some, ela sempre vai sair de uma região e vai para outra. Então é importante que você tenha aí um entendimento de como essas cargas serão expostas no membro inferior desses pacientes. É importante que o controle seja multifatorial, do mesmo jeito que as lesões em corrida elas não acontecem por um único fator associado, o tratamento também não pode abordar simplesmente um fator, por exemplo, corrigir o valgo, ganhar força no glúteo, ou somente ganhar força no quadríceps, somente ganhar força na panturrilha. A gente vai ter que entender esse atleta como um todo, todas as capacidades lá físicas dele, força, controle neuromuscular, mobilidade, comportamento, se ele dorme bem, se ele come bem, tudo isso é importante. Quando a gente fala de retreinamento, como eu disse para vocês, a gente ainda não sabe se as mudanças são duradouras, se isso se mantém a longo prazo. Parece não se manter, e é importante que, mesmo com o processo de alta da fisioterapia, como quando o seu paciente visar performance, é importante que esse trabalho ele seja mantido a longo prazo. É importante que o seu paciente continue se adaptando às cargas de uma forma gradual. E esse trabalho seja ajustado aos objetivos e capacidades desse indivíduo. Então, um tratamento ali de 2 meses possivelmente não vai ser o mais interessante para um atleta de corrida. É um cara que realmente vai ter que ser exposto a um processo de treinamento longo, um acompanhamento longo, porque o sucesso com certeza está bem longe. Foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer um dos artigos aí da minha autoria que eu citei durante a live, vocês podem encontrar no meu site, joambarbosa.com.br. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem me perguntar qualquer coisa, pode me mandar mensagem aí nas minhas redes sociais, qualquer uma dessas. Pode mandar e-mail pedindo os artigos que eu citei, não tem problema nenhum, que vai ser um prazer discutir com vocês. Robson, Johnny, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E